Olá, como vai? Está começando o Ambiente e Construção desta manhã de sábado e você vai ver no programa de hoje, Presidenta Dilma anuncia que pode importar engenheiros para trabalhar no Brasil. Você vai ver a repercussão desta notícia entre os sindicatos e organizações de classe. Você vai ver também o Notícias de Mercado e o bom momento do setor varejista da construção civil. Está começando o programa Ambiente e Construção para mais de 300 cidades no interior de Minas e as 38 cidades da Grande BH que recebem o sinal digital da Band Minas. É informação especializada na sua televisão. Fique conosco! Você sabia que para atender às demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso. Está começando o programa Ambiente e Construção desta manhã de sábado. Informação especializada na sua televisão através da Band Minas. Nós vamos destacar no programa de hoje a notícia de que o Brasil estaria interessado em importar profissionais de engenharia para trabalhar no mercado nacional. Nós vamos mostrar a necessidade das prefeituras com profissionais de planejamento. A exemplo do que fez com o programa Mais Médicos, o governo brasileiro acabou provocando muito incômodo entre os profissionais de engenharia. É o que vamos ver no programa de hoje, em nossa viagem aqui a Juiz de Fora. A informação caiu como uma bomba no setor das engenharias. A notícia foi um furo da agência Estadão, mas foi publicada por diversos outros órgãos de imprensa. E claro, o SENGE, Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, reagiu imediatamente. Publicou em seu site oficial uma nota que retrata a preocupação da classe com o assunto e ressalta outras preocupações da classe. O CREA Minas também publicou a nota em seu site. Apesar de não ser oficial por parte do governo federal, o sindicato se antecipou em demonstrar sua preocupação com o assunto. O SENGE de Minas Gerais, o Sindicato do Estado de Minas Gerais, tentou atuar preventivamente no sentido de alertar o governo federal para a impropriedade dessa possível medida. Raul Otávio foi além, dizendo que não faltam profissionais, o mercado é que não acolhem os engenheiros que se formam e vão atuar em outras áreas de trabalho. Nós entendemos que essa questão da falta de engenheiros é uma realidade que não acontece, é uma realidade que não existe, a partir inclusive de estudos do próprio governo federal, através do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi demonstrado que o número de engenheiros existente, o estoque de engenheiros existente no país, somado ao número de pessoas que estão cursando os cursos de engenharia, em dezenas, para não dizer centenas de faculdades por todo o Brasil, é absolutamente suficiente. Dias de hoje, para o profissional entrar na área específica de engenharia, ele precisa de remuneração. Tendo remuneração, é lógico que vamos formar mais profissionais, porque serão sabedores que o mercado vai comportá-los com a engenharia. E esse é um projeto que precisa realmente retornar ao ensino médio e ao ensino básico para que tenha uma melhor formação para as exatas, porque essa área tecnológica precisa ser valorizada desde o seu início. É preciso estímulos, é preciso incentivo para que as pessoas, os jovens, tenham um pouco mais de habilidade, um pouco mais de conhecimento das exatas e possam entrar no curso superior nas áreas que vão gerar infraestrutura, que é o que o país precisa no momento, infraestrutura para crescer. E quem faz a infraestrutura do país é a nossa profissão, é a engenharia, são os engenheiros.
Na conversa que tivemos com os diretores do SENGE em Belo Horizonte, o também diretor do sindicato, engenheiro Anivaldo Matias, levantou a questão de que novas tecnologias são bem-vindas. A visão nossa do sindicato de engenheiro não é uma visão puramente corporativa, de não importar em hipótese alguma, mas sim ter critérios para fazer isso. Ou seja, nós temos profissionais aqui que podem cumprir as lacunas no país inteiro. Mas se vier profissionais que têm especialidade em determinadas áreas tecnológicas, que nós não detemos a tecnologia, é salutar que eles venham e trabalhem junto com profissionais brasileiros, com engenheiros brasileiros, para absorver essa tecnologia e nós criarmos um parque industrial e tecnológico específico para a área que nós não temos capacidade hoje. Então, com isso, nós trazemos uma condição melhor para o país. Então, a visão do sindicato não é uma visão corporativa, é uma visão de nação. Ou seja, nós precisamos de ter esse intercâmbio tecnológico. Como tem algumas tecnologias que nós detemos, nós podemos exportar também, como nós já exportamos para outros países e fazemos esse intercâmbio. Se for necessário para que nós tenhamos a transferência de conhecimento, não só a tecnologia, o pacote feito, mas a transferência do conhecimento para os nossos profissionais, esses profissionais serão bem-vindos. Mas, a rigor, nós aqui nos sindicatos, que temos toda uma noção de como estão os profissionais no mercado e muitos desempregados, não vejo a necessidade que nós tenhamos que importar profissionais de outros países. Depois do intervalo, a falta de engenheiros na região norte e nordeste do país. Fique conosco. Você sabia que para atender às demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso. Aqui no Ambiente Construção você tem informação especializada do mercado da engenharia. E nós estamos vendo no programa de hoje como o mercado recebeu a notícia de que o governo de Dilma estaria disposto a trazer ao Brasil profissionais de engenharia de outros países. O argumento do governo federal é de que as prefeituras, principalmente as do interior, não possuem profissionais para trabalhar com planejamento e, por este motivo, deixam de receber recursos. Veja como é desproporcional. Os dados do IBGE de 2010 dão conta de que o estado do Maranhão, por exemplo, tem 1.265 habitantes por engenheiro. Em São Paulo, são 148 habitantes por engenheiro. Vamos ver. Quando argumentado sobre a falta de engenheiros no mercado, o presidente do SENGE é enfático em dizer que a falta de engenheiros para atuar em projetos é uma questão salarial. A maioria das prefeituras pagam abaixo do mercado. Muitas vezes não se tem o engenheiro naquela prefeitura por uma absoluta inadequação da remuneração. Remunerações essas que não atraem os profissionais da engenharia, que preferem trabalhar na iniciativa privada, onde existe a garantia legal do recebimento dessa remuneração de 8,5 salários mínimos. Em primeiro lugar, temos que empregar os nossos profissionais, uma vez que tem 66% de nossos profissionais atuando em áreas diversas, procurando um retorno maior para a sua parte financeira. É preciso salário digno para que atraia profissionais para a engenharia. Trabalharão na engenharia e terão condições de desenvolvimento próprio e desenvolvimento para as empresas onde atuarem. O presidente do SENGE argumenta ainda que os projetos das prefeituras estariam comprometendo investimentos do governo federal por falha no processo administrativo e não pela falta de profissionais. Não é adequado e não é conveniente atribuir a falta de obras à falta de projeto.
O projeto provavelmente, certamente está guardado em alguma gaveta, em alguma estante, em alguma escrivaninha, aguardando o processo. Essa é a questão que tem que ser colocada. O processo administrativo que não é objeto de uma atenção específica, sistemática das prefeituras. O projeto de engenharia, o projeto executivo de engenharia é uma parte do projeto. Porque você tem o projeto para a busca de recursos no governo federal, que tem toda uma sistemática. E dentro desse projeto, do projetão, às vezes você não entra inicialmente o projeto executivo de engenharia. Depois de outra fase que entra o projeto executivo de engenharia. E tecnologia para esses projetos para os municípios, em qualquer área da engenharia elétrica, mecânica, civil, nós brasileiros temos condição de fazer esses projetos executivos de engenharia. Os projetos de engenharia e os projetos executivos, são duas coisas. Não é isso que requer a importação de profissionais, pelo contrário. Nós temos excesso de profissionais que podem executar esse trabalho. Dados do próprio IPEA que diz que nós temos engenheiros suficientes para poder suprir as nossas necessidades. O programa faz um breve intervalo e quando voltarmos vamos acompanhar as notícias de mercado. Você sabia que para atender às demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso. No programa de hoje, você está vendo como repercutiu a notícia de que o governo federal estaria disposto a trazer ao Brasil profissionais de engenharia de outros países. O assunto provocou muita inquietação entre os engenheiros, porém o governo federal ainda não confirmou a medida. E pelo que podemos apurar, depois de fazer as devidas avaliações, é notável que a valorização do profissional deve ser prioridade neste momento. Vamos continuar acompanhando o assunto. Nós vamos acompanhar agora o Notícias de Mercado, que foi notícia na construção civil durante a semana, com destaque para o setor varejista, que registrou um aumento nas vendas. O período de estiagem aquece o mercado da construção civil. Como chove pouco, as pessoas constroem mais. Lojistas comemoram o bom momento. As vendas do segundo semestre devem superar os 6 primeiros meses do ano. A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, que as concessões de serviços públicos para iniciativa privada, que inclui o leilão do Campo de Libra, uma das maiores licitações de petróleo do mundo, criarão um ambiente mais positivo para investimentos no país. Aqui no Ambiente Construção, você fica sabendo tudo o que é notícia no mercado da engenharia. Você vai ver na Web TV CREA Minas os desafios da engenharia, o espaço dedicado ao CREA Minas aqui no Ambiente Construção. Olá, não perca a próxima edição do programa Web TV CREA Minas. Confira um pouco do que a gente preparou para você. Roberto Rangel já não se arrisca mais tanto na estrada. Hoje, ele trabalha no Sindicato dos Motoristas. Viagem de caminhão só se for de curta distância. A escolha foi motivada pelas condições das rodovias no país. Foi pensando em resolver problemas como o de Roberto Rangel que o CREA Minas, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, criou os encontros regionais, políticas públicas e corresponsabilidade social. Eles acontecem em 12 regiões de Minas e discutem 5 eixos temáticos: alimentação, meio ambiente, impacto das chuvas, urbanicidade e rodovias. Esse trabalho começou em agosto do ano passado para que agrônomos, engenheiros e técnicos dessas áreas tivessem um olhar diferenciado capaz de identificar problemas e possíveis soluções.
O engenheiro civil Maurício Fernandes é o coordenador adjunto do Fórum Técnico e o responsável pela consolidação das propostas encaminhadas pelos profissionais em cada região. Hoje as nossas rodovias passam inteiros comboios, como se fossem trens, os caminhões e as carretas um atrás do outro, né? Inviabilizando até o transporte de passageiros, qualquer coisa. Então é muito complicado. E para melhorar isso, nós temos que direcionar. Para onde que o Brasil vai crescer? O que ele vai melhorar? Certo? Então tem que fazer essas alternativas. Ao final, esses documentos regionalizados serão encaminhados aos órgãos competentes de acordo com as demandas e aos profissionais de cada região e entidades ligados ao CREA. O CREA, como toda organização séria, ele está sempre preocupado com melhorar a qualidade de vida da sociedade. Esse é o principal objetivo nosso. Um verdadeiro desafio para a engenharia, transformar esse belo edifício construído em 1926 num espaço apropriado para a promoção da cultura na cidade. O prédio foi um prédio adaptado, ele foi construído para ter funções administrativas e aí tivemos que criar espaços onde pudesse fazer apresentações, como por exemplo um teatro. Belo Horizonte será a 4ª capital brasileira a receber um centro cultural do Banco do Brasil. Mas tudo isso só foi possível graças à tecnologia usada pelos engenheiros da obra. Somente aqui no teatro, 14 pilares foram retirados e substituídos por estruturas metálicas. Um processo de transformação do ambiente que durou 3 anos. Foram 3 etapas. A primeira foi uma fundação, né, que nós tivemos que intervir fazendo tubulões e blocos. Depois vem a segunda etapa, que foi o lançamento da estrutura metálica como reforço da estrutura, aí que deu condições de nós cortarmos os 14 pilares. E por fim foi a adequação arquitetônica, que foi as lajes, por exemplo, da plateia, né, para poder dar condições de instalação dessas cadeiras. Do lado de fora, a chuva não vai mais atrapalhar o aproveitamento deste pátio. Uma cobertura metálica móvel está quase pronta. Além de poder ser aberta para a circulação de ar, ela terá um acabamento de vidro para permitir a entrada de luz. Galerias, teatro, curadorias, tudo cuidadosamente construído para ser entregue ao público. Agora, o CCBB vai fazer parte do Complexo Cultural Praça da Liberdade, um projeto implantado com suporte da tecnologia utilizada pela engenharia. A edição completa do programa Web TV CREA Minas você encontra no site crea-mg.org.br. Até lá! Obrigado mais uma vez ao CREA Minas pela importante parceria aqui no programa. Na próxima semana você vai acompanhar uma reportagem inédita da Web TV CREA Minas. Nós estamos encerrando o programa Ambiente e Construção de hoje, onde você viu a necessidade que temos de formar profissionais de engenharia cada vez mais dedicados. Nós vimos também que a iniciativa do governo federal em trazer profissionais de outros países para trabalhar no Brasil é uma medida meramente paliativa. Nós estamos encerrando o programa de hoje agradecendo a sua companhia, deixando o convite para que você assista ao programa na íntegra no endereço que está em sua tela. Os contatos estão no Facebook. Mais uma vez, obrigado e até a próxima semana aqui na Band.